Nesse final de semana, o Irã atacou Israel, uma resposta a um ataque anterior de Israel à embaixada iraniana na Síria, que foi bombardeada, com inclusive mortes no local. A gente tem essa nossa primeira reportagem para primeiro comentar o fato, que é da Spam TV. Então, minuto a minuto, ali a Spam TV acompanhou esse bombardeio do Irã a Israel, com drones, com mísseis. O Irã iniciou, então, essa extensa operação de retaliação contra Israel. Professor. Bom, tem muita coisa para dizer e como não vamos confiar 100% na memória, eu fiz aqui um resumo, um roteiro para explicar, primeiro assim, as informações mais precisas que nós pudemos coletar. Então aí veja algumas imagens que o Alan conseguiu. Desde 1973, e nós já falamos daquela guerra do Yom Kippur, faz 50 anos, Israel nunca foi atacado. Israel só ataca. Ninguém consegue responder a Israel. Então, o que nós presenciamos agora, vindo da República Islâmica do Irã, pela primeira vez em 50 anos, que lá atrás, em 73, não foi o Irã que atacou, foi o Egito e Síria, né? Mas o Irã responde, contra-ataca aquela destruição do seu consulado na cidade de Damasco, vocês lembram, dia 1º de abril. Portanto, o ataque foi de 13 para 14, então eles esperaram 13 dias para dar uma resposta, mas é preciso dizer que não foi um ataque surpresa. O Irã anunciou esse tempo todo: nós vamos responder. Israel não ficará sem resposta, né? Então, agora, a informação, quantos drones e mísseis foram disparados? Isso aí, então, agora eu vou dar um número oficial do lado do Irã. Não é? Israel não nega esses números. São 185 drones. Os drones foram disparados muito antes porque eles são mais lentos que os mísseis. E 146 mísseis. Eles separam mísseis de cruzeiro, que voam mais alto, são mais poder de fogo e também vão mais longe. Outro tipo de míssil é chamado terra-terra. Não é? Então, 146 mísseis. Total, 331 artefatos foram disparados em direção a Israel. Quais eram os alvos? Exclusivamente bases militares. O Irã não mirou, não alvejou nenhuma instalação civil, prédio, conjunto habitacional, e alguns drones e mísseis que caíram nas periferias da cidade não causaram mortes, não causaram danos, um ou outro ferimento, né? Porque o objetivo não era esse. Apesar de Israel ter matado 7 no consulado, o Irã fez um cálculo preciso de uma resposta, e o Celso Amorim, nosso grande, eterno ministro das Relações Exteriores, usou uma frase: a resposta do Irã foi um gesto. Né? Então, um gesto na forma deste contra-ataque preciso. O gesto foi tão calculado que nem os Estados Unidos estão aceitando que Israel vá para a tréplica, né, para a retaliação. Né? Bom, mas qual é a base militar mais visada e atingida? Veja, Israel destruiu um consulado. Então, no nível da equivalência, eles elegeram a base de Nevatim, que fica no sul. Nesta base caíram 7 mísseis. Israel admite 3, que seja. Né? Israel admite danos à base, mas não admite que ela foi destruída. Não sabemos a extensão dos danos. Mas por que essa base foi escolhida pelo Irã como retaliação, como uma resposta àquela agressão? Porque nesta base ficam
todos os aviões da frota da esquadrilha dos F-35, que são os caças mais modernos do mundo, que foram os que atacaram o consulado. Então, foi assim, digamos assim, didático, pedagógico, né? Eles quiseram, então, fazer uma simbologia. Nós estamos respondendo com um poder de fogo moderadíssimo, né? Eles usaram, assim, 10%, digamos, do poder de fogo que o Irã tem. Isso é a opinião de todos os analistas internacionais, né? Bom, a questão das sirenes. As sirenes tocaram em toda Israel. Por quê? Ninguém sabe se os drones atingiriam o solo. Atingiram o solo, em torno de 10% a 20%. Eles falam que abateram 100%. Não é verdade. Não existe sistema que derrube todos os drones. Foi um enxame de drones, né? Bom, essa sirene, alguns estudos que psicólogos fizeram desde a Segunda Guerra, perguntando para as pessoas qual é o som mais aterrorizador que elas conhecem. E aí davam vários barulhos para as pessoas opinarem. Essa sirene, nós nunca sentimos esse som, ouvimos esse som, né, porque o Brasil nunca foi atacado. Mas os europeus, esse é o som mais aterrorizante, que significa o quê? A qualquer momento pode cair um míssil na sua cabeça. Então, o pânico em Israel foi, de fato, muito grande, e talvez esse também tenha sido um dos objetivos da resposta, além da destruição desta base, né? Bom, não bastasse isso, como nós vimos falando, Israel está sob ataque de várias frentes. Então, no mesmo momento que os drones saíram e demoraram 2 horas para chegar, deu tempo de todo mundo lá se preparar, o Comitê de Guerra de Israel teve que ir para o subsolo, lá para um abrigo antibombas, etc. Ao mesmo tempo, o Hezbollah atacou no norte de Israel, o Iêmen atacou a partir do Mar Vermelho e a Jihad Islâmica atacou da Síria e do Iraque. Então, Israel, no mesmo tempo que o Irã atacou, ele recebeu 4 ataques em bem menor escala comparado com esse do Irã. Uma questão importante. O Golfo Pérsico, do lado de lá é a Pérsia, Irã. Do lado de cá, olhando o mapa de cima, do lado esquerdo, são países árabes. Eu costumo chamar Golfo Pérsico-Arábico. Do lado de cá tem 9 países árabes. Todos esses países árabes são monarquias atreladas aos Estados Unidos. E muito assim simpatizantes, algumas até reataram com Israel. Para minha surpresa e do mundo inteiro, todos os 9 países liderados pela Arábia Saudita fecharam seu espaço aéreo. Se Israel quisesse atacar, tem que passar por cima da Jordânia e passar por cima de algum desses países, atravessar o Golfo e bombardear o Irã. Ele não poderia fazer isso. Agora, infelizmente, a Jordânia, que andou criticando Israel naquele genocídio lá desde o começo, abriu o espaço aéreo, pode passar Israel, vá lá no Irã e ataque, bombardeie o Irã. Né? Mais do que isso, estes drones que foram abatidos, e as estatísticas não são, eles falam 99%, eu trabalho com 80%. Mas não foi Israel que abateu esses drones. Quem foi? Estados Unidos, Reino Unido e a Jordânia ajudaram a abater estes drones, né? Nenhum dos mísseis chamados hipersônicos, então nem todos foram hipersônicos, eles lançaram 146. Nenhum deles consegue ser abatidos, porque não há como abater um míssil hipersônico. Estados Unidos e Israel não têm essa tecnologia. Finalmente, nessa parte introdutória, eu acho que eu acabei falando muito, mas pela primeira vez em 190 dias, Gaza dormiu em paz, sem nenhuma bomba e sem nenhum morto. É isso.